Os 800 anos de nascimento de São Tomás de Aquino, nós estamos revisitando a sua maior obra. Aqui o esquema resumido da Suma Teológica, a maior obra de São Tomás de Aquino e suas implicâncias na violência. Nós estamos pegando o tópico das bem-aventuranças, que é todo um livro escrito dentro dos 5 livros que nós temos que abarcam a Suma Teológica. Vamos ver as bem-aventuranças e depois faremos comentários. Bem-aventurados, felizes, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo de 3 a 2. A introdução é sobre a vontade como um princípio maior a guiar todo o sentido de bem-aventurança nas atitudes. Nós tiramos de Lucas, capítulo 2, versículo 17, que fala: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Os homens de boa vontade são homens bem-aventurados, felizes. Agora o Tratado das Bem-aventuranças, da Suma Teológica. A Suma nós já explicamos nos vídeos, quem viu sabe disso. Ela trabalha com vários pareceres, geralmente num sentido, depois num sentido contrário, a solução nós vamos fazendo nesse esquema, ver só a solução que se tem para o problema. O artigo 1. Parece que não convém ao homem agir para um fim. Solução. Das ações feitas pelo homem só se acham propriamente humanas as que lhe são próprias, enquanto homem. Ora, esse difere das criaturas irracionais, os animais, insetos, por ser senhor de seus atos, por onde chamam-se propriamente ações humanas só aquelas que o homem é senhor. Ora, senhor das suas ações, o homem o é pela razão e pela vontade, sendo por isso o livre-arbítrio a faculdade da vontade e da razão. Portanto, chamam-se razões humanas as regidas por uma vontade deliberada, com vistas a um fim. Artigo 2. Parece que agir para um fim é próprio da natureza racional. Todos os agentes agem necessariamente para um fim. Ora, eliminada a primeira das várias causas ordenadas, umas para as outras, necessária é que sejam essas também eliminadas. Ora, a primeira de todas as causas é a final, pois a matéria busca a forma, senão quando movidas pelo agente, nada passando por si da potência para o ato. O agente, porém, só move visando um fim, pois se não fosse determinado a certo efeito, não produziria antes um de preferência ao outro.
Ora, para produzir um determinado efeito, necessário seja determinada algo certo como natureza de fim. E essa determinação é a operação em razão da natureza racional, pelo apetite racional, chamado vontade. Os outros seres seguem a inclinação natural, denominada apetite natural, animal ou instinto. Comentário próprio deste comentarista. Aqui já estão considerações que fundamentam as bem-aventuranças dos mansos, puros de coração e pacificadores. Por outro lado, vemos existir dois tipos de vontade: uma vontade imediata, instintiva, natural, para um fim, e a vontade para um fim ou final. As bem-aventuranças buscam um fim, a felicidade eterna, a beatitude. Também sobre a violência, são pessoas que se orientam pelas vontades imediatas. Então as bem-aventuranças seguem uma vontade final. O fim é a felicidade nos céus, como nós vimos no encerramento aqui. Grande será a vossa alegria no céu. Depois vamos, em que consiste a beatitude, a felicidade? Parece que a beatitude do homem consiste nas riquezas. No artigo 1, a segunda parte do livro é sobre em que consiste a beatitude. As riquezas. É impossível a beatitude do homem consistir nas riquezas. Ora, há duas espécies delas, como diz o filósofo, as naturais e as artificiais. Aquelas, as naturais, são as que o homem busca para satisfazer suas necessidades naturais, como comida e bebida, o vestuário, o transporte, a habitação e outros semelhantes. Estas, as artificiais, são as que não provêm da natureza em si mesma, como o dinheiro, mas que a arte humana inventou para facilitar a troca e são como medida das coisas venais. Ora, claro é que a beatitude do homem não pode consistir nas riquezas naturais, pois buscando a eles busca para outro fim, a saber, o sustento da vida. Não lhe pode consistir o fim último, antes para ele se ordenarem como fim, por onde, na ordem da natureza, todas essas coisas são inferiores ao homem, e para ele feitas, conforme as Escrituras, Salmo 8, versículo 7. Todas as coisas sujeitastes debaixo de seus pés. Aqui é o ponto principal da violência no Brasil, a grande diferença entre riqueza e pobreza em uma sociedade que vive excessivamente o acúmulo de riquezas. De resto, também, todo mundo é assim. Por isso, a bem-aventurança dos pobres em espírito, também muito dos pobres materialmente. Artigo 2º. Parece que a beatitude do homem consiste na honra. É impossível a beatitude consistir na honra, pois tributamos a honra a alguém por uma excelência sua, e assim é o sinal e o testamento e o testemunho dessa excelência em quem é honrado. Ora, a excelência do homem se funda sobretudo na beatitude que é dele, o bem perfeito, e nas suas partes, isso é, naqueles bens pelos quais algo se participa da beatitude, por onde a honra pode, por certo, resultar na beatitude, mas essa honra não pode consistir principalmente naquela, a beatitude e a felicidade. Aqui está falando que existe pessoas honradas, né? Mas não pode se confundir com a beatitude, que é a grande honra, né? Que tem muita pessoa aqui na sociedade é vista como uma pessoa honrada, mas no coração Deus o julga de outra maneira, sendo uma pessoa muito prepotente, uma pessoa orgulhosa. Exemplo da bem-aventurança da honra são os perseguidos pela sede de justiça, porque serão saciados. No popular também, muitos pobres bem-aventurantes têm orgulho de suas condutas honradas,
mas muitos honrados não são felizes aqui. Esperam o reconhecimento de Deus. Tem muito pobre que tem uma vida muito digna, mas uma vida muito sofrida. 3. Parece que a beatitude do homem consiste na glória. Solução. É impossível a beatitude do homem consistir na fama ou na glória, pois a glória não é senão um conhecimento glorioso acompanhado de louvor, como diz Agostinho e Ambrósio. Ora, a coisa conhecida se refere de um modo ao conhecimento humano e de outro ao divino, pois aquele conhecimento humano é causado pela coisa conhecida, o divino. Então a glória é de Deus, não podendo ser beatitude do homem. Muitos querem a glória, mas não podem ter a beatitude divina, pois até criminosos querem a glória do crime perfeito, entre outras contravenções. A glória só teremos verdadeiramente no reino de Deus. Parece que a beatitude consiste no poder. É impossível a beatitude consistir no poder por duas razões. Primeiro, porque o poder exerce a função de princípio, como se vê claro em Aristóteles. A beatitude, porém, de fim último. Segundo, porque o poder tanto se refere ao bem como ao mal. Pode ser exercido para o bem ou para o mal. Ao passo que a beatitude é o bem perfeito e próprio do homem. Aqui de novo se remete aos que têm fome e sede de justiça e que sofrem perseguições por causa da justiça. Mas o poder não é uma beatitude em certas situações, é uma disputa sangrenta por honra e glória transversa. Vide as disputas pelas facções criminosas nas favelas do Rio de Janeiro. Por último, parece que a beatitude do homem consiste no prazer. Devemos considerar que toda deleição é um acidente próprio que acompanha a beatitude. Uma pessoa pode ser feliz sem sentir prazer, aqui mais ligado ao prazer da carne. A deleição como acidente, a deleitação como acidente, é passageira e a beatitude bíblica implica em eternidade, como vimos. O prazer também pode se basear em dor, como vemos no sadismo, masoquismo e sadomasoquismo. Assim não é beatitude. A bem-aventurança dos que choram é o consolo. Em situações tais, a pessoa não quer ser consolada. Aqui encerramos com sua linguagem própria e o raciocínio intrincado, mas que levantam questões ainda atuais, como nós passamos a ver. É preciso ter principalmente educação para fazer uma formação virtuosa, esmerada, né? Está faltando isso nas pessoas, no mundo, no dia a dia, para que diminua a violência também. Não só, mas também. Boa noite a todos.